Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Casa do Pai. É o nosso espaço, programa Pai Eterno, em que os filhos do Pai Eterno se unem para falar de evangelização, para mostrar a realidade do nosso santuário e para crescermos juntos na nossa fé. Quero convidar você a realmente meditar, a trazer para o seu coração nesse tempo importante que a igreja vivencia, para que nós possamos crescer em oração, em espiritualidade e no abandono à vontade do Divino Pai Eterno. E tudo isso a gente só consegue com intimidade com o Pai. E é a oração que nos traz essa intimidade, essa proximidade. É por isso que Santo Afonso, que é fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas, sempre falava: quem reza se salva. Por isso, é a nossa proximidade ali do Pai Eterno sempre acontecendo. Temos um caminho e esse caminho é da oração. Quero agradecer a você que faz parte da nossa família de amor, que nos ajuda de maneira concreta, mensalmente aqui nesta obra de evangelização. Hoje, de maneira especial, quero lembrar de toda a reforma do telhado aqui do nosso santuário. Reforma essa que, com a graça do Pai Eterno, a gente está conseguindo executar, viu? Gente, tem pessoas trabalhando dia e noite para que tudo esteja pronto na romaria deste ano de 2025. É por isso que a gente conta com o seu sim, com a sua ajuda. Temos também as obras sociais redentoristas, a construção da nova Casa do Pai e, é claro, a nossa evangelização por meio da TV, por meio do rádio, por meio do site e das redes sociais também. Tudo isso você faz parte e constrói junto com a gente esta linda devoção. Se você ainda não faz parte da família de amor, não é um filho evangelizador, ligue agora. 62 3506 9800. 62 3506 9800. Vem junto com a gente evangelizar. Agora a gente vai falar da Editora Redentorista, que é uma editora movida pela fé e também pela cultura. E um importante trabalho foi desenvolvido, claro, em forma de livros, trazendo toda a importância dos missionários redentoristas aqui no estado de Goiás, principalmente na área da imprensa. Vamos acompanhar. Cada página desse livro promove uma verdadeira viagem no tempo. É como se voltássemos para as décadas de 20 e 30, quando o Brasil e o estado de Goiás passavam por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Nesse mesmo período, entre 1922 e 1931, circulava pelas ruas da capital da fé um jornal impresso chamado Santuário da Trindade, que aos poucos foi conquistando seu espaço e ganhando popularidade na região. O jornal era parte do assunto cotidiano de muitos amigos e famílias que se reuniam para passar um tempo de qualidade e juntos comentavam as principais notícias daquele momento. Entre a população, não há dúvidas que esse jornal fazia total sucesso, justamente por ter respeito e credibilidade ligados ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele era o único jornal católico de Goiás em circulação naquela época e com o maior número de assinantes e leitores diretos e indiretos. Este professor aqui, que é o organizador do livro, não? O professor Robson Gomes Filho,
ele que coordena o mestrado em História da Universidade Estadual de Goiás, e ele é também um especialista na obra dos redentoristas aqui nesse estado. Então, com muito carinho e com muito cuidado, ele se dedicou a essa pesquisa, contando com a colaboração de outros pesquisadores, inclusive um historiador redentorista, que é o padre Gilberto Paiva, que sabe tão bem sobre a importância e a atuação dos missionários redentoristas no contexto da sociedade brasileira, e também outros pesquisadores, como Paulo Afonso, o professor Paulo Afonso Tavares, que é lá de Trindade, que é conhecedor da atuação, da presença dos redentoristas lá naquela cidade, e também com outros autores aqui, eles trataram sobre essa importância, a importância do jornal Santuário da Trindade na formação, no desenvolvimento do estado de Goiás. Apaixonado por história e pesquisador de religião, o professor Robson Gomes começou a estudar sobre o jornal. Foi então que ele convidou alguns amigos para colaborarem e juntos escreveram o livro Santuário da Trindade, os Redentoristas e sua primeira contribuição à imprensa goiana. Essa é a sua mais recente obra, mas o longo processo de escrita começou em 2022, quando o jornal completou um século de vida. A questão do jornal Santuário da Trindade vem desde o ano de 2009, quando eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso ainda na graduação. Ali eu estudei o movimento messiânico de Santa Dica, em Goiás, e um dos instrumentos de contestação desse movimento, de combate à parte do movimento e à própria Benedita Cipriano Gomes, foi o jornal Santuário da Trindade. Então ali eu tive o primeiro contato, eu fui até o arquivo dos Redentoristas, com autorização da congregação, para pesquisar o próprio jornal, fotografei todo o jornal e dali eu já me apaixonei com as possibilidades que esse jornal trazia, com a sua história, com aquilo que ele contribuía com um movimento de imprensa ainda muito incipiente no estado de Goiás. O jornal tem uma elasticidade de possibilidades de pesquisa, de assuntos que vão da Europa da época ao Brasil e a Goiás, que é imensa. Então todos os mais importantes assuntos do Brasil que passaram pela história mundial e do estado de Goiás estão presentes nessa edição de 1922 a 1931 do jornal Santuário da Trindade. Publicado recentemente pela editora Redentorista, esse livro é um resgate da contribuição dos missionários redentoristas à sociedade. Essa história não ficou no passado e foi apagada. Pelo contrário, ela precisava ser contada para essa geração. Resgatar essa história, esse legado da contribuição dos redentoristas na imprensa aqui no estado de Goiás é uma forma de homenagear tanto aos romeiros lá do passado, que foram leitores do jornal Santuário da Trindade, quanto aos redentoristas que produziram esse jornal, que fizeram que esse jornal fosse um instrumento de evangelização, de comunicação, de cultura para o estado. Homenageando a iniciativa pioneira, que foi o jornal Santuário da Trindade, a gente quer reconhecer toda essa importância da imprensa, da comunicação social, das mídias sociais, que são como que um espaço de evangelização que os missionários redentoristas estão aí presentes e atuantes na evangelização do país. O livro deixa claro o humor e assuntos que eram relevantes, além de mostrar o que mudou e o que se manteve de uma época para outra. Tem uma pesquisa que uma orientanda minha de mestrado, a Milena, fez sobre a mulher e a moda no jornal Santuário da Trindade. Como ela fez depois da gente já ter iniciado e concluído o projeto desse livro, acabou não entrando nesse livro, mas está disponível na internet para consulta. Nessa pesquisa dela fica muito evidente os costumes e a maneira como o que é considerado moral, o que é considerado correto, o que deve, em uma determinada época, ser endossado ou deve ser combatido, muda. Então, o jornal e a leitura desse livro que a gente está publicando agora traz essa possibilidade de que não apenas o leitor faça uma viagem no tempo daquilo que era costume, daquilo que era correto, daquilo que era visto como moral, daquilo que era visto como combatível, declinável,
como também tem uma perspectiva de comparação, né? O que mudou de lá para cá, o que se manteve de lá para cá, que era considerado naquela época e ainda hoje é considerado. A leitura é agradável e instigante, prendendo o leitor do início ao fim. Ao folhear e mergulhar nas 194 páginas, os devotos passam a conhecer alguns fatos históricos e entender como a casa do Pai funcionava naquele período. Olha, quem ama história, quem gosta de história e quem é devoto do Divino Pai Eterno, tem que ler esse livro, porque vai gostar muito. A leitura é muito agradável, é muito interessante, porque vai trazer curiosidades sobre a história, sobre a ação missionária dos redentoristas lá no início do século XX. Vale a pena ler. Chegou aquele momento em que todo mundo ama, que é de ouvir uma história, um testemunho, de graças alcançadas por filhos e filhas do Divino Pai Eterno que visitam diariamente o nosso santuário. Você veio agradecer alguma coisa específica esse ano ou pedir alguma coisa? A gente agradece todo dia, vem agradecer aqui, né? O Divino Pai Eterno por estar vivo, a família da gente está tudo bem, tudo unido, é o que a gente tem que agradecer. Já é uma grande graça, né? Já é uma grande graça, nossa. Muito bom isso. E como é motivador ouvirmos e mais do que isso, deixar que essas palavras caiam no nosso coração e nos dá esperança, não é? Podemos contar e confiar no Divino Pai Eterno. Quero agradecer a você pela companhia e lembrar que para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, basta acessar as nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também pode acessar o nosso portal, paieterno.com. Lá você consegue acender a sua vela da fé, acompanhar o que está sendo feito no nosso santuário, além de notícias da igreja relevantes para a nossa vida. Amanhã a gente tem um encontro aqui, viu? E eu espero por você e a sua família. Tchau, tchau. Mês de março chegou e com ele o tempo especial da Quaresma. É o tempo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o momento em que eu e você somos convidados a trilhar para a nossa conversão. É o tempo da oração, da penitência, é o tempo da caridade. E você e eu que fazemos parte da família de amor, somos convidados a celebrar intensamente este momento, entendendo que a nossa doação promove o Evangelho, promove o amor do Cristo Jesus. E aqui no santuário, isso se materializa nas obras sociais e na construção do novo santuário. Nesta Quaresma, dê um passo a mais na sua fé, tornando-se um filho, uma filha do Divino Pai Eterno, recebendo assim a nossa carta evangelizadora. Esta carta que mensalmente fazemos chegar até você. O seu sim generoso é um gesto concreto de amor ao Divino Pai Eterno. Venha fazer parte desta linda família de amor. Você já conhece o Instagram do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno? Lá você pode acompanhar nossas programações semanais, conferir os horários das missas, deixar seus comentários, dúvidas, sugestões e muito mais. Digita aí na lupa @Basílica Pai Eterno, tudo junto, e clique em seguir e pronto. Na família, no trabalho e na escola, na política e na cultura, nos movimentos populares e nos meios de comunicação, todos nós temos um chamado a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo. Em toda e qualquer realidade, a nossa missão é necessária e insubstituível: propagar o amor do Divino Pai Eterno.